Olá, meu caro concurseiro, aqui está o professor Odilei França para falar com vocês sobre língua portuguesa. Quem vai fazer prova organizada pelo CESP tem que estar muito esperto, não tem como não estar esperto. Vocês sabem que a, o CESP aposta na sua desatenção, né? Aposta na sua desatenção, na sua mínima desatenção. E aí a gente tem que ficar esperto com relação a muitas coisas. Vejam só. CESP tem uma mania de ficar trocando proposta, de troca de palavras, não tem? Então, por isso que eu quero começar com vocês por um conteúdo da morfologia chamado classes gramaticais. Por quê? Por quê? Porque é preciso entender essa relação que ocorre entre as palavras primeiro. Não se esqueça de que, com o professor Odilei França, a gente vai tentar, vocês vão tentar corrigir um erro de anos. Né? Quantos anos você tem já? Já está formado em Direito, já está formado em Administração, em Contabilidade, ou já é um professor. Veja bem, quantos anos de estudo? Quantos anos falando língua portuguesa? E o que você sabe de português? É o desespero, é a angústia. Eu errei, não passei. Errei uma questão, pedi a outra, fui desclassificado. O que aconteceu? Você olha a prova de português. E daí? A decepção. Pois é, o que está errado então? Se fizemos todo o primeiro grau, o ensino fundamental, o ensino médio, né? Se fizemos faculdade, o que aconteceu? Que eu não entendi essa língua portuguesa, que de mistério não tem nada, que não se tem nada para decifrar. O que acontece? A gente precisa rever, quem sabe, a forma de trabalhar a língua portuguesa. Como que a língua portuguesa foi trabalhada até hoje? De forma... Como? Isso mesmo. De forma a você fazer o quê? É decorar regras, decorar as coisas. Vamos acabar com isso. Vamos falar de uma língua portuguesa que é evolutiva, que se move como a matemática, que vai crescendo à medida que a gente vai estudando. Portanto, a nossa aula será sequencial. Você não vai se arrepender. Eu sei que você vai ter dificuldades no princípio, porque aqui você vai ser um aluno ativo, não passivo. Né? Você vai ficar atento e acompanhar como se fosse matemática. Vamos estudar a língua portuguesa dentro de uma sequência lógica. E aí eu quero falar para vocês, como eu disse, dentro da morfologia, as classes gramaticais. Beleza? Precisamos conhecer bem 9 classes gramaticais. Então vamos à tela. Morfologia, pessoal. São 10 as classes gramaticais. Mas é importante que a gente conheça 9 muito bem. Vejam só. Artigo, pronome numeral, adjetivo, advérbio, verbo, preposição, conjunção, substantivo. Né? Tem a interjeição lá, que eu deixei de fora. Porque é isto que me interessa. Quem é o artigo? O artigo é aquela palavra que vai definir ou indefinir um substantivo. Lembrando que grande parte dos substantivos que nós temos nem aceitam a presença de artigo. Mas ele está aí para isso, para definir ou indefinir. É uma classe gramatical pequena. Né? Os definidos, os indefinidos, uns, umas. Mas de extrema importância a gente vai falar sobre isso. Pronome. Os pronomes são palavras que servem para acompanhar nomes, né? Trabalhar ao lado do nome, ou substituir nomes. E aí a gente tem uma infinidade. É uma classe gramatical muito grande. Numeral. O numeral é exatamente aquilo que vai organizar, né? Primeiro, segundo, terceiro. Ou que a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, são os cardinais. E ainda tem também os outros tipos de numerais, mas nós vamos falar da importância deles nessa relação que há entre as palavras. Adjetivo, todo mundo conhece, e se você pergunta o que faz um adjetivo, teacher? O teacher responde, ou se você pergunta para o aluno o que faz um adjetivo, meu caro candidato, ele vai dizer qualifica. Não é só isso, a gente vai ver na sequência. Advérbio, é uma classe gramatical que determina a circunstância, exatamente aquilo que move você no dia a dia. O tempo, o meio, né? A companhia, a negação, a afirmação. Muito importante, vamos falar dos advérbios. Verbo.
e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, está lá na Bíblia, de extrema importância, exatamente para o estudo da língua portuguesa, na formação da oração. Preposição, conjunção, são elementos de coesão. A preposição faz coesão entre as palavras e a conjunção faz a coesão entre as orações de um período composto. E para mim, o substantivo. O substantivo. Olha aqui para mim. Olha só. O substantivo. O substantivo é o cara. E esse cara, você vai ter de conhecer muito bem. Não tem como escapar. É de extrema importância entender a morfologia. Entender isso. Para que a gente possa entender a língua portuguesa melhor. Né? Dentro do estudo da morfologia, então, eu vou destacar para vocês hoje exatamente classes gramaticais de extrema importância. Está certo que a gente estudou isso na 5ª série, mas eu acho que faltou alguma coisa lá no passado, que hoje precisamos entender com muita clareza. Beleza? Então, olhem aqui. Muito bem, muito bem. Olhem só. Eu tenho um núcleo chamado substantivo. Um núcleo substantivo. Tá? Por que um núcleo substantivo? Porque ele é um cara que funciona como um ímã. Ele atrai classes gramaticais. E por incrível que pareça, olha só, ele atrai 4 classes gramaticais. Primeiro, o artigo. O artigo só se liga a substantivo. É de extrema importância esse entendimento, gente. O pronome. O pronome também. Ele se liga a substantivo, ele substitui um substantivo. Ele é o principal elemento de coesão textual. Não é só ele, é lógico. Eu estou dizendo que ele é o principal elemento de coesão textual. E quem vai fazer uma redação precisa conhecer muito bem as classes gramaticais. Né? Então, fique esperto com o uso do artigo, com o uso do pronome. E o numeral? O numeral. Aquilo que enriquece você de repente. Eu tenho 2 milhões, 3 milhões, 38 milhões, ou eu tenho nada, quer dizer, de repente pobreza também. O numeral é um cara muito importante e só se liga substantivo ao adjetivo, aquelas coisas lindas e maravilhosas que a gente vê normalmente no nosso dia a dia, mesmo quando é professor, numa aula presencial, você vê as belas e formosas meninas, porque o homem é tudo feio, né? Vamos falar a verdade, né? O homem é horroroso, só a mulher para gostar de homem mesmo, porque o homem tem bom gosto, eu não gosto de homem, né? Então, veja só, não. As coisas mudaram bastante, mas gosto é gosto, né? Não se discute. Mas o adjetivo é aquele pensamento que a gente tem do termo qualificador, mas não é só isso. A gente vai falar desse cara, ele é de extrema importância, né, para o entendimento da morfologia, para a língua portuguesa em geral. E uma expressão chamada locução adjetiva. Quem é a locução adjetiva? A gente vai ver. Locução adjetiva se forma com mais de uma classe gramatical e vai se ligar a substantivo, assim como o adjetivo. Vai fazer o que o adjetivo faz. Vai fazer o papel do adjetivo, que não é só qualificar. Beleza? Então nós vamos começar a falar do núcleo substantivo e da extrema importância do entendimento do artigo, do pronome, do numeral, do adjetivo e da locução adjetiva. Veja aí. Olha só. O barraco caiu. Reparem que eu tenho aqui, quanto à morfologia, as classes gramaticais, o artigo, um substantivo e um verbo. Reparem. Olha lá, ó, o artigo ligado ao seu substantivo. Beleza? O barraco caiu. Então, definindo a palavra, o substantivo barraco. Agora, repare uma coisa. Eu posso falar o caiu? Não. Isso quer dizer que o artigo é um cara parasita. Ele depende do substantivo. Se eu não colocar o substantivo, eu não posso colocar o artigo. Eu não posso falar o caiu. Veja, tirei barraco. Né? Tenho que tirar o artigo, tenho que falar caiu. Eu tenho que ocultar o termo agente dessa ação verbal. Né? Eu vou ter que falar caiu. Ou eu falo o barraco caiu, ou eu falo caiu. Eu não falo caiu, né? Não dá, certo, pessoal?
Olha aí, portanto, o pronome, a diferença. O artigo ele é um parasita. Eu não posso falar o caiu. Isso está fora. Ele não vive sem o substantivo. Ele depende do substantivo. Ele se alimenta do substantivo. Agora, o pronome, olhe só, a diferença para o pronome. Aquele barraco caiu, vejam aí, eu tenho um pronome aqui demonstrativo ligado a um substantivo. Repare uma coisa, eu disse para vocês já que o artigo não vive sem substantivo. Então, jamais eu posso ter essa escrita aqui, né? Isso eu tenho que riscar, não pode. Mas, né, aquele barraco caiu, tá aqui, olha o que vai acontecer agora. Olha lá, ó, aquele caiu. Vejam a diferença. Eu não posso falar o caiu, mas eu posso falar aquele caiu. Por isso, o pronome, ele tem um papel diferente. Ele não é um parasita como substantivo, ele tem vida própria. Ele se liga ao substantivo, mas ele também substitui o substantivo. E aí ele entra como elemento de coesão textual muito importante para quem quer entender português, né? Para quem quer entender o que está escrito, para quem quer entender, porque faz parte da coesão textual. Você tem que saber quando um pronome substitui um substantivo, que substantivo que ele está substituindo, que já foi escrito. É assim, por exemplo, como você vai fazer uma redação. Você tem que entender essa relação. Então, esperto com o pronome, nós vamos falar deles mais tarde no nosso curso. Aquele, né, aqui o pronome demonstrativo, vejam que o pronome não só substitui um substantivo, né, não só se liga a um substantivo, como ele também substitui um substantivo. Agora, repare uma coisa. Olha aqui, ó. O aquele está ligado a barraco, certo? Vejam, o aquele está ligado a barraco. Quer dizer, é o seu substantivo ou pronome. Ele é chamado de pronome adjetivo. Certo? Agora, gente, na segunda frase, aquele caiu, o que está acontecendo? Ele está substituindo o substantivo. Como é que ele se chama, então? Pronome substantivo. Perfeito? Então, vejam. O adjetivo é diferente do artigo. Quando ele se liga a um substantivo, eu posso chamá-lo de pronome adjetivo. Quando ele substitui um substantivo, ele será chamado de pronome substantivo. E eu falei para vocês, o substantivo. Por que eu disse isso? Porque o substantivo é o cara. E se o substantivo é o cara, você vai ver daqui a pouco por quê. Então, quando um pronome substitui um substantivo, ele vira o cara. Certo? É bem assim, ó. Veja que olha aqui para mim, olha nos olhos. Quero ver o que você faz, pois sem você eu vivo bem demais. Olha só. O que é de extrema importância aí? Se o substantivo é o cara, o pronome quando chega a substituir o substantivo, ele vira o cara. É igual presidente e vice-presidente. Toda nação tem presidente e vice. Quando um presidente, ele viaja para o exterior, ele sai do país, né? Há uma posse, o vice-presidente toma posse, há uma ata, e daí o vice-presidente passa a ser o cara. É a mesma coisa que acontece com o pronome. Quando o pronome substitui um substantivo, ele vira o quê? O cara. Beleza? Então, voltando aqui na tela, olha só. Quando ele se liga ao substantivo, ele é um pronome adjetivo. Quando ele substitui o substantivo, ele vira o cara, ele vira um pronome substantivo. Olha aí, ó, 2 barracos caíram. Veja o que acontece com o numeral. Eu tenho aí o numeral ligado ao seu substantivo. 2 barracos, né? E o verbo caíram. Agora, o numeral é outro cara igual ao substantivo, principalmente os cardinais. Eles também se ligam a substantivo, mas também têm vida própria, substituem o substantivo. 2 caíram. Eu posso falar, gente, 2 barracos caíram. Eu posso falar, 2 caíram. Gente, 2 caíram. Vejam, o 2 substituindo aí o substantivo. É por isso que eu posso chamar de numeral adjetivo, quando ele se liga a um substantivo, e de numeral substantivo, quando ele substitui um substantivo. Então ele vai virar o cara. Ele é o cara, né? Ele passou a ser o cara agora,
porque ele está no lugar do presidente, que é o substantivo. Beleza, meus caros? Agora repare outro parasita. Danificados, barracos caíram. Outro parasitão, igual ao artigo, mas não perde a sua importância. Vocês sabem que o artigo, mesmo sendo uma classe gramatical pequeníssima, vocês sabem que ele é importante, principalmente o as, na ocorrência da crase. Esse coitado aí é pequenininho. Mas depois ele se vinga de você, fique esperto. O adjetivo também é de extrema importância, mesmo sendo um parasita, né? Danificados, barracos caíram. Vejam que eu não posso escrever, né? Danificados caíram. Não dá. Se eu tiro o substantivo dele, eu sou obrigado a tirar o adjetivo. Eu tenho que deixar caíram. Eu vou ter que ocultar o agente da ação verbal, né? Aqui. Não posso escrever danificados caíram. Ele vai ter que sair de cena. Vou ter que riscar. Vai ficar só o caíram. Agora, vejam só. Então, o artigo, o adjetivo, ele é um cara importante, porque ele também modifica substantivo, ele só se liga substantivo, e como substantivo é o cara, eu preciso ficar esperto com esses caras. E conhecer bem substantivo. Quem é o substantivo? Quem está pensando que é, meu? É de extrema importância, certo? Então, vejam só, aqui, ó, vamos para, olha, os homens da lei caíram. Lembra que eu falei para vocês que existe uma expressão que só se liga a substantivo? E essa expressão é a chamada, o que mesmo? Locução adjetiva. Então, prazer da lei aqui é uma locução adjetiva. Os homens da lei caíram. Oh, dó. Olha só, eu poderia falar os homens legais caíram, referindo, lógico, a ser legal, ser da lei, certo? Então, para você entender desde já, a gente vai ter um trabalho específico sobre locução adjetiva, porque é muito importante para o entendimento do português lá na frente, tá? Vejam aí, a gente vai falar disso. Então, temos aqui a expressão da lei ligado ao seu substantivo, a chamada locução adjetiva. E é importante que, desde já, você observe uma coisa aqui, ó. A locução adjetiva sempre vai ter um substantivo e uma preposição. Quem abre a locução adjetiva? Como é que você começa a locução adjetiva, teacher? Com a preposição, tá? Daí o seu substantivo. Eu posso ter várias outras palavras dentro da locução adjetiva, mas eu tenho que ter, no mínimo, a preposição e o substantivo, no mínimo. Não existe locução adjetiva sem eles. Beleza, meus caros? Então, vamos tocando o barco. Vejam só. O nosso barraco caiu. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu disse para vocês o quê? Que o substantivo é o cara, teacher. Muito bem. Está ligado na aula, está escrevendo, está copiando. Olha o barraco aí, ó. Olha aí o que eu tenho, né? O artigo ligado ao seu substantivo e o pronome ligado ao seu substantivo. Certo? Então, olha agora o que acontece. Se eu mudo de barraco para barracos, o que vai acontecer? Ó, nossos barracos. Os nossos barracos caíram, né? Os nossos barracos. Barracou, o nosso barracou. Barracos, os nossos barracos. Isso é de extrema importância, pessoal. Já vamos falar. Olha só aquele aqui, ó, pronome demonstrativo ligado ao seu substantivo. Olha só o primeiro aqui, ó, né? O pronumeral ligado ao seu substantivo. Olha o velho aí, ó. O velho aqui não é o velho adjetivo, ele está velho, ligado ao seu substantivo, ó. E se eu mudo para barracos, olha só, velhos barracos, primeiros velhos barracos, aqueles primeiros velhos barracos. Vejam, então esse cara realmente, teacher, é muito especial. Quem mesmo? O substantivo é o cara. O substantivo é o cara. Veja o que ele fez. Ele mudou e modificou o pronome, o artigo.
Aqui ele mudou, né, em barracos aqui, modificou o adjetivo, modificou o numeral, modificou o pronome. Ele realmente é o cara. Por quê? Ele manda. É ele quem determina o comportamento das classes gramaticais. Quer dizer, se o numeral, se o substantivo é o cara, eu disse para vocês que ele é o cara. Falei, o substantivo, ele é o cara. Por quê? Porque, primeiro, ele atrai 4 classes gramaticais: artigo, pronome, numeral e adjetivo. E ainda uma expressão chamada locução adjetiva. E mais, ele é o responsável para determinar o comportamento das palavras em uma oração. Quer dizer, bem claro, ele é o responsável pela concordância nominal. Se você tem dificuldade de entender concordância nominal, então comece a entender o substantivo. Olha só. As alunas, o artigo ligado ao seu substantivo. Olha só. 2 alunas, numeral ligado ao seu substantivo. Olha só. Aplicada alunas, adjetivo ligado ao seu substantivo. Olha só. Ansiosas alunas, adjetivo ligado ao seu substantivo. E olha só, do curso, uma locução adjetiva também. Agora reparem. Aqui está o substantivo, o que aconteceu? O substantivo está no feminino plural. Olha, as 2 aplicadas alunas, as 2 aplicadas alunas ansiosas. Olha aí, ó. Tá vendo? Todas as palavras que se relacionaram, né, com o substantivo tiveram de concordar com ele em número e gênero. Olha, o artigo, né, o numeral, o adjetivo e o adjetivo. É assim: artigo, pronome, numeral, adjetivo. Artigo, pronome, numeral e adjetivo só se ligam a substantivo. E com ele concordam em número e gênero. Isso quer dizer, o substantivo é o cara da concordância nominal. Isso o torna de extrema importância. E agora vejam só, que nessa história toda, uma palavra não mudou. Meio. Vejam, meio ansiosos. Por que meio não variou? Porque é o advérbio, teacher. Olha aqui para mim. Olha aqui, olho no olho. Por acaso, você conhece todos os advérbios? Você já decorou, pegou o dicionário e decorou todos os advérbios? Não dá. Não dá. Então, meu caro, como a gente não conhece tudo, a gente tem que observar muito bem quem se liga a quem. Olhe na tela. Vejam. Por que meio não variou? Porque meio está ligado a um adjetivo. Não é? E só variam as palavras que se ligam ao substantivo. Isso se chama concordância nominal. Quem diria que eu, entendendo classe gramatical, descobrindo bem quem é esse cara, o substantivo, e observando as palavras que se ligam aos substantivos, como artigo, numeral, pronome, adjetivo, eu vou entender melhor concordância nominal. Quer dizer, decorar nunca mais, never, né? Decorar nunca mais, never. Se foi, já era. Graças a Deus chegou a minha liberdade. Beleza, meus caros? Então a gente precisa entender exatamente isso. Precisa começar a observar. E agora eu vou voltar com você aqui, né? No olho nos olhos, quero ver o que você faz. Vejam só. É de extrema importância que você entenda. Essa nossa primeira aula é uma aula básica. É como se você estivesse estudando, sabe o quê? As 4 operações da matemática. Regras de sinais da matemática. Conjunto. Anote o que eu estou escrevendo. Isso é de extrema importância. E a gente vai usar isso na sequência dos nossos estudos. Portanto,
conto com você. Beijão para você, abraços e até a nossa próxima aula. Bons estudos. Professor Odilei França, a gente está aí na rede social. Qualquer coisa, né, nas redes sociais, qualquer coisa, pergunte, chame. Tchau, tchau.